Mas por que 4 evangelhos? Talvez você, quando abriu a sua Bíblia, rapidamente você percebeu que existe evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Nós temos essa categoria de livros na nossa Bíblia, mas por que 4 evangelhos? Se você perceber aí na projeção, 3 estão destacados em vermelho, 1 está destacado em preto. Mateus, Marcos e Lucas são o que nós conhecemos como evangelhos sinópticos. São evangelhos que precisam ser lidos em conjunto. Isso significa que, para você ter um entendimento geral da história, da vida, da morte, do nascimento de Jesus, da sua ressurreição, sua ascensão, você precisa ler conjuntamente esses livros. Mateus, Marcos e Lucas. João, você pode ler ele separado. Você já deve ter percebido que há inúmeras repetições nesses 3 evangelhos. Você está lendo, de repente você fala, nossa, parece que eu já li isso aqui. Pô, mas essa história de novo agora, de novo em Lucas? É isso mesmo. Essas histórias são contadas de um prisma diferente, trazendo nuances diferentes acerca do que Cristo fez aqui na Terra. Então, para um completo entendimento, se faz necessário lê-los em conjunto. João, não. Mas por que eles são diferentes? Primeiro, pelo propósito universal de João. João é o único dos 4 evangelistas que tem um propósito universal. Mateus ele tem um propósito específico, um objetivo, um alvo específico, um público específico. Lucas também, Marcos também. Já João ele tem um público universal. Ele escreve para todo mundo, tanto para judeus quanto para gentios. Também pelo fato de que João registrou o ministério de Jesus, a história de Jesus relatado, ou que ocorreu na Judéia. Já os outros discípulos, aliás, os outros escritores, Mateus, Marcos e Lucas, eles registraram os fatos históricos que ocorreram na Galileia. É evidente que Jesus não realizou os mesmos milagres, os mesmos pronunciamentos na Galileia e na Judéia. Vale lembrar também que João foi o último escritor dos evangelhos. Já havia Mateus, Marcos e Lucas quando ele escreveu o seu evangelho. Então também ele decidiu cooperar de uma outra forma, registrando outras histórias que se adequavam ao seu propósito, ao qual nós vamos ver daqui a pouco. Então nós temos os 3 evangelhos sinópticos, que foram os registros dos episódios que ocorreram na Galileia. Nós temos o evangelho de João, que registra aquilo que ocorreu na Judéia. A título de comparação, quando nós olhamos para os evangelhos sinópticos, nós percebemos que há uma ênfase no reino de Deus. Quando a gente olha para o evangelho de João, a ênfase está na pessoa de Jesus. O que torna o evangelho de João doce aos nossos lábios. Quando nós olhamos para os evangelhos sinópticos, Jesus é apresentado como homem, como filho de Davi. É destacado mais a sua realeza, mais a sua humanidade. João, ele enfatiza Jesus como filho de Deus, o Deus encarnado. Os sinópticos enfatizam a história de Jesus. Já o evangelho de João, a ênfase dele está no significado da pessoa de Jesus. João, na verdade, ele está tentando nos responder a grande questão: quem é Jesus? Já os outros evangelhos, eles estão apenas relatando a história de Jesus, para um propósito específico, é claro. Mas João não, a ênfase dele está no significado da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Esta é a grande pergunta. Esta é a grande questão. Nos sinópticos nós temos uma ênfase em narrativas. Já em João, a ênfase está nos discursos. Você vai ver vários discursos de Jesus em João. Lá nos sinópticos nós temos vários pronunciamentos breves de Jesus. Ainda que haja alguns longos, como Mateus capítulo 5, 6 e 7, Sermão da Montanha, capítulo 24. Mas a maioria dos discursos, ou dos pronunciamentos, são breves. Bem curtos. Já João, eles são longos e profundos. Essas são as diferenças que nós encontramos entre os evangelhos sinópticos e o evangelho de João. É importante que você tenha isso em mente, porque você está diante de um evangelho extremamente profundo, que é considerado pelos estudiosos como um evangelho espiritual. É um evangelho que trata acerca de Jesus em toda a sua profundidade.
é dos evangelhos o mais teológico possível, o mais cristológico. Mas por que não apenas um único evangelho? Porque 4, ou talvez 2, seria suficiente, não é verdade? Já que os sinópticos eles tratam acerca do ministério de Jesus na Galileia e João na Judéia, por que não um de cada? Aí estava bom. Porque nós temos 4 evangelhos. Isso se dá porque cada escritor, cada evangelista, ele tinha um propósito e um público-alvo. Quando Mateus ele escreve seu evangelho, ele escreve ele voltado para os judeus. A missão de Mateus é provar para os seus leitores que Jesus é o Cristo, o Rei, o Messias. Por essa razão, por 72 vezes, Mateus diz: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta X, e cita a profecia. Porque se Jesus é o Messias, ele precisa cumprir algumas profecias. E Mateus, ele pega a sua pena e começa a mostrar as profecias do Antigo Testamento e começa a colocar Jesus dentro delas. Está vendo? Ele cumpriu. Ele é o Messias. Ele é descendente de Abraão, ele é descendente de Davi, ele é o rei. Quando nós olhamos para Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, o evangelho mais curto, mais compactado, ele foi escrito para os romanos. Os romanos não eram um povo muito de leitura, era mais de ação, de guerra. Por isso um evangelho mais enxuto. Você vai encontrar no evangelho de Marcos constantemente a palavra imediatamente, porque o evangelho de Marcos é marcado por ação. Vale lembrar que os romanos eles dominavam Israel nessa época. Ainda que estava perdendo força, mas ainda era assim, o império que dominava sobre eles. Roma era considerado o grande país conquistador. Olha no mapa aí que você tem, aí no mapa bíblico. Veja a expansão do Império Romano. Era o povo que conquistava e subjugava as pessoas debaixo do seu poder. Os israelitas, eles eram servos de Roma. Escravos de Roma, ainda que gozasse da pax romana. Agora, Marcos, quando ele escreve seu evangelho para os romanos, ele apresenta Jesus como servo, porque era isso que ele era servo, ele estava subjugado por Roma. Mas ao mesmo tempo ele era o servo poderoso. Ele era o servo poderoso, o conquistador poderoso. Por essa razão você vai encontrar inúmeros milagres. Você vai encontrar, por exemplo, a expulsão de demônios, Jesus expelindo os demônios. Marcos quer mostrar para os seus leitores romanos o seguinte: é verdade que Roma é poderosa. É verdade. Mas existe alguém aqui que é muito mais poderoso do que todas as centúrias romanas juntas. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem poder sobre a tempestade. Ele tem poder sobre os demônios. Ele transforma a água em vinho, ele multiplica pães. Ele tem poder sobre a morte. Ele é poderoso. Quando nós chegamos em Lucas, ele está escrevendo seu evangelho para os gregos. E os gregos eram os intelectuais da época. A filosofia grega influencia o mundo até hoje, não? Eles se consideravam, por conta de todo o seu conhecimento, homens perfeitos. Porque a perfeição estava conectada com a sua sabedoria. E a Grécia fez escola. Então os gregos se achavam os homens perfeitos. Agora Lucas, quando ele faz o seu relato, escrevendo a Teófilo, ele mostra que Jesus é homem e é perfeito. Ele é um ser humano. Ele é perfeito. Quando nós chegamos em João, nós encontramos um propósito universal. João está escrevendo tanto para judeus quanto para gentios. Por isso, ao mesmo tempo, ele afirma que Jesus é o Cristo. Também afirma que Jesus é Deus. Quem que esperava o Cristo? Os judeus. Ele vai afirmar já no primeiro capítulo que Jesus é o Cristo. Mas a ênfase de João está na pessoa de Cristo como o Filho de Deus. O Deus encarnado. Até porque Mateus já fez um excelente trabalho para provar que Jesus é o Cristo. Então, de um lado, o João, ele alcança tantos gentios, que tinham todas as suas divindades. Vale lembrar que o mundo greco-romano era um mundo idólatra.
Então, João está apresentando Jesus como o Deus Criador. E também, ao mesmo tempo, ele está olhando para os judeus e está dizendo: ei, ele é o Cristo também. Ele não é somente o Filho de Deus, ele é o Cristo que vocês estavam aguardando. Lembre-se, o propósito de João é responder à pergunta: quem é Jesus? Essa parece ser uma pergunta fácil, não? E deve ser mesmo.